Uma das perguntas que eu escuto bastante de pessoas que têm curiosidade sobre psicologia é qual é a principal diferença entre sociopatia e psicopatia. E uma pessoa que é diagnosticada com um transtorno de personalidade antissocial pode ser imputável e responder pelos atos que pratica perante a justiça? Essa e outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial está classificado no DSM-5 no cluster B, nos transtornos relacionados à impulsividade. Esse transtorno é marcado por um padrão de comportamento impulsivo, relacionado ao desrespeito do regramento social e do direito dos outros. As pessoas que desenvolvem esse transtorno costumam ter um comportamento impulsivo, manipulador e corriqueiramente estão envolvidas em atos criminosos. O diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial é realizado mediante uma rigorosa avaliação psicológica e psiquiátrica e geralmente está relacionado ao desenvolvimento de comportamentos impulsivos e que tendem a transgredir a lei e a ferir o direito dos outros e começam a aparecer já na infância ou no início da adolescência. Imagina uma pessoa que tem um padrão de comportamento impulsivo de maneira geral, que costuma mentir para se beneficiar, roubar sem remorso e apresentar uma atitude agressiva sem motivo aparente. Essas são algumas características de uma pessoa que possui o transtorno de personalidade antissocial. Dentro de uma gama de características, nós podemos destacar aqui 4 principais padrões de comportamento que vão marcar o transtorno de personalidade antissocial. O primeiro deles é o desrespeito ao regramento e às normas sociais. As pessoas com o transtorno de personalidade antissocial tendem a ter uma impulsividade pelo desrespeito aos direitos dos outros. As pessoas com esse transtorno geralmente se envolvem em crimes e muitas vezes podem repercutir na mídia por serem a peça principal de grandes crimes conhecidos na história. Outro padrão da personalidade antissocial é o comportamento manipulador. As pessoas que têm esse tipo de transtorno costumam ter uma atitude manipuladora. Outro padrão de comportamento das pessoas que têm esse transtorno é a impulsividade. As pessoas com o transtorno de personalidade antissocial costumam tomar decisões precipitadas e inconsequentes, justamente levadas pela vontade, pelo ímpeto de transgredir a lei e ferir o direito dos outros. E o quarto e último principal padrão de comportamento observado nas pessoas com esse transtorno é a ausência de remorso. As pessoas que têm esse transtorno costumam praticar esses atos manipuladores que infringem e ferem os direitos dos outros e não apresentar qualquer tipo de remorso ou arrependimento. Muitos criminosos conhecidos pela mídia através da história ficaram conhecidos justamente pela sua falta de remorso perante a barbaridade dos crimes que cometeram, que acaba chocando as pessoas que tomam conhecimento dos atos praticados por essas pessoas e pela ausência de remorso mesmo diante da gravidade desses atos. Curiosamente, alguns estudos mostram que uma parte do cérebro das pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno tem um tamanho reduzido, justamente a amígdala, que é uma parte do cérebro responsável pelo controle das emoções. Talvez isso possa justificar, de certa forma, porque essas pessoas apresentam ausência de empatia. Mas isso ainda não é muito pacífico entre a ciência. Você já deve ter ouvido por aí o termo sociopata ou psicopata. Esses dois termos estão relacionados com o transtorno de personalidade antissocial. Mas você sabe dizer qual é a diferença entre o sociopata e o psicopata? Eu já vou te responder qual é essa diferença. Mas antes, não esquece de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim você ajuda o canal a crescer e também recebe as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Embora os termos sociopata e psicopata sejam utilizados corriqueiramente de uma forma intercambiável, como se fossem sinônimos, existem diferenças básicas que podem nos ajudar a identificar um e outro tipo de comportamento. O sociopata tende a ser um pouco mais impulsivo. Seus comportamentos são um pouco mais erráticos, desorganizados e menos calculados. Tendem a formar vínculos com grupos de pessoas, mesmo que esses vínculos sejam mais frágeis. Já o perfil psicopata apresenta um comportamento extremamente frio e calculista. Essas pessoas tendem a planejar meticulosamente as suas ações. Geralmente agem sozinhas, pois não costumam construir vínculos com outras pessoas, diferente do perfil sociopata, que ainda constrói alguns vínculos mesmo que frágeis. Os psicopatas muitas vezes tendem a parecer pessoas gentis e extremamente confiáveis, mas
Ao contrário disso, podem ser capazes de cometer os crimes mais atrozes sem demonstrar um mínimo de arrependimento. Bem, estudos indicam que fatores genéticos podem ser importantes nesse desenvolvimento. As pessoas podem herdar genes dos seus antepassados que estão ligados com o desenvolvimento do transtorno. Outros fatores ambientais podem ser determinantes no desenvolvimento do transtorno, como por exemplo a exposição à violência, abusos durante a infância, também a convivência com pessoas que tendem a transgredir a lei e cometer atos criminosos podem ser um fator importante para o desenvolvimento do transtorno por crianças e adolescentes. Além disso, anomalias no sistema límbico do cérebro humano podem estar relacionadas ao desenvolvimento do transtorno, como por exemplo aquilo que eu falei em relação à diminuição do tamanho da amígdala, que é responsável pelo controle e regulação das emoções no cérebro humano. As pessoas com transtorno de personalidade antissocial costumam causar verdadeiros estragos nas relações interpessoais às quais estão envolvidos, podendo ser capazes de enganar e manipular familiares, amigos, cometer pequenos roubos e furtos durante o decorrer da sua vida, inclusive serem capazes de cometer crimes violentos sem apresentar remorso. As ações dessas pessoas costumam ter consequências devastadoras, que podem estar relacionadas a atos desde pequenos furtos e roubos até fraudes financeiras e grandes crimes que envolvem extrema violência. Algumas alternativas terapêuticas estão disponíveis para o tratamento e a modulação desse transtorno, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda o paciente a identificar padrões de pensamento e encontrar estratégias de alterá-lo no sentido de modificar os comportamentos que são adotados ao decorrer da vida, e até mesmo alternativas medicamentosas, que podem ajudar o paciente no controle da impulsividade e, consequentemente, evitar que essas pessoas cometam atos criminosos e violentos. Porém, um dos principais desafios para o tratamento e controle do transtorno de personalidade antissocial é justamente a falta de engajamento e motivação para a mudança, tendo em vista que essas pessoas não apresentam qualquer tipo de remorso ou arrependimento pelos atos que praticam. A neurociência tem nos ajudado cada vez mais a compreender e desenvolver estratégias de controle do transtorno de personalidade antissocial. Estudos recentes mostram que o córtex pré-frontal, responsáveis pela tomada de decisão e pela racionalidade, pode também estar relacionada ao transtorno. Exames como o de neuroimagem, realizados nessa parte do cérebro, podem ajudar a identificar antecipadamente esses padrões de alterações e ajudar a construir e buscar alternativas de tratamento no futuro. Mas afinal, uma pessoa diagnosticada formalmente com o transtorno de personalidade antissocial pode responder criminalmente pelos seus atos? Essa é uma dúvida que pode pairar na cabeça de muitas pessoas. No Brasil, a imputabilidade dessas pessoas está diretamente relacionada à capacidade delas de compreenderem no momento do ato o caráter ilícito da sua ação, considerada a sua realidade psicológica no momento da infração, sendo que mesmo que a pessoa esteja formalmente diagnosticada com o transtorno de personalidade antissocial, não garante que ela não seja imputável, ou seja, que ela não vá responder pelos atos praticados criminalmente. De acordo com o artigo 26 do Código Penal Brasileiro, são apenas considerados inimputáveis aqueles indivíduos que não têm a capacidade de compreender a ilicitude do ato praticado, devido à impossibilidade de autodeterminação relacionado a uma doença ou algum retardo mental apresentado por esse indivíduo. No caso do transtorno de personalidade antissocial, essas capacidades não estão necessariamente compreendidas, o que não pode, consequentemente, gerar a inimputabilidade do indivíduo que é diagnosticado com o transtorno. No entanto, em um processo judicial, o estado mental do acusado pode e deve ser levado em consideração. No caso concreto, geralmente as situações são levadas a juízo e analisadas por um perito psicológico ou psiquiátrico que vai avaliar as condições mentais do acusado e justamente determinar se no momento do ato praticado ele tinha condições de se autodeterminar e ter a percepção plena do ato criminoso e ilícito que estava praticando. Então, a depender do caso concreto, um indivíduo portador de transtorno de personalidade antissocial pode ou não responder criminalmente pelos seus atos. Nos Estados Unidos, algo parecido acontece na legislação.
A Insanity Defense, ou defesa por insanidade, pode ser utilizada, porém raramente é aceita nos tribunais americanos. É mais aceito nos Estados Unidos que o transtorno de personalidade antissocial não prejudica a capacidade das pessoas de compreenderem a ilicitude dos atos praticados. Por esse mesmo motivo, grandes criminosos, psicopatas e sociopatas conhecidos na história são justamente condenados nos tribunais americanos e ganham fama e notoriedade na mídia, e geralmente são condenados a penas severas que podem variar entre penas capitais ou até mesmo prisão perpétua. E você, o que você acha que deveria ser feito nesses casos onde as pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial cometem crimes? Você acha que é correto ou não essas pessoas responderem pelos seus atos? Você gostou de saber um pouco mais sobre o transtorno de personalidade antissocial? Espero que sim. E não esquece mais uma vez de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e continuar sempre por aqui para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através de conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.